Olá, amigos e amigas! Começamos mais um vídeo. Esse tem por título: O que a pandemia vai nos ensinar? Agradeço a todos vocês por estarem assistindo aos meus vídeos. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus pela oportunidade de novamente levar uma mensagem positiva, uma mensagem otimista nesses tempos de tantas dificuldades pelos quais nós estamos passando. Que são esses dias? Quando imaginaríamos que o estabelecimento inicial de 10, 15, 20 dias de isolamento se prolongaria de tal forma, engolindo meses, e agora passamos já de um ano. Quando pensaríamos que a pandemia fosse tão terrível, tão ameaçadora, retirando do nosso lado os nossos amores de forma tão repentina? Quando poderíamos imaginar que tantos morreriam, que faltariam leitos hospitalares, que não haveria equipamentos suficientes para atender a todos? Ouvimos falar de epidemias, de pandemias que ocorreram no passado. Ouvimos e estudamos a peste negra no século XIV, que matou 100 milhões de pessoas na Europa. Dos relatos históricos consta que pessoas de posse, naquela época, saíram das cidades rumo às suas propriedades isoladas nos campos, longe dos doentes. As famílias deixaram de se reunir à beira daqueles que estavam doentes. Reuniões para funerais foram abandonadas. Os que tratavam dos contaminados adotaram roupas feitas de couro para impedir que as secreções penetrassem nos tecidos, ou no tecido de quem estava fazendo o tratamento. Os médicos se serviam de uma máscara em forma de bico de pássaro, preenchido com ervas aromáticas. Isso há muitos anos atrás. No século XX, por quase 2 anos, a pandemia do vírus influenza infectou cerca de 1/4 da população mundial da época. Foi a gripe espanhola, cujo número de mortos calcula-se tenha chegado a 50 milhões. Mas e nós, vivendo o século XXI, com melhores condições de higiene, de saúde, medicina extremamente avançada, jamais pensamos que uma nova pandemia poderia nos atingir, não é mesmo? Dizemos que ninguém nos preveniu que algo assim poderia vir a acontecer. Mas nós sabemos que o planeta, embora fosse evoluindo em formas de tecnologia, de conhecimento, medicina extremamente avançada, as telecomunicações da mesma forma. Mas nesse período todo, provavelmente nos esquecemos de que nós não somos um corpo físico. Nós somos um espírito vivendo em um corpo físico. Prevenção tem que ser feita, claro, por cada um de nós. Mas tem que ser uma prevenção não somente física, mas, acima de tudo, uma prevenção moral, uma prevenção em que nós usamos a nossa mente, o nosso pensamento, higienizamos-os. E nós trouxemos aqui, além de algumas informações, alguns ensinamentos que Jesus nos trouxe, como, por exemplo, Jesus disse assim: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, e haverá fome e peste, e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriará. São esses os tempos que vivemos. Tempos de peste, de fome, tempos de dor, tempos de provação. No entanto, ele também nos afirmou que não nos deixaria órfãos. Portanto, Jesus está conosco. Nada está à deriva, sem eira nem beira. Existe um plano maior em execução e somente esperamos que cada um de nós cumpra o papel que lhe cabe cumprir dentro da sociedade em que habitamos. Um escritor cubano chamado Alexis Valdés, ele escreveu que quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nos sintamos bem-aventurados somente por estarmos vivos. E aí nos lembremos de tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprendamos tudo o que não aprendemos. Não tenhamos mais inveja, pois todos sofreram de forma indistinta. Não tenhamos mais o coração endurecido, sejamos mais compassivos. Sejamos também mais generosos e muito mais comprometidos. Entendamos o como somos frágeis e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Tudo seja milagre, tudo seja um legado. E a vida que ganhamos seja respeitada. Quando a tempestade passar, permita a Deus que estejamos melhores, como Ele nos sonhou. Muito bonito esse poema. E reflete bem os momentos difíceis pelos quais nós estamos passando. A pandemia já tem quase 16, 17 meses, é muito tempo. Muitas vacinas já foram criadas. Milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo todo. Mas a pergunta inicial, que é o tema exatamente desse vídeo, o que a pandemia vai nos ensinar? Devemos refletir sobre isso. Porque muitas vezes nós, em razão de sermos ainda espíritos imperfeitos, nós preferimos acreditar que aquilo pelo qual nós atravessamos seja um castigo de Deus sobre os seus filhos, por não obedecerem às suas leis. De fato, não obedecemos às leis de Deus e sofremos as consequências. Mas não é Deus nos castigando. Somos nós mesmos, através das nossas ações, sofrendo as consequências daquilo que fizemos. Porque Deus não castiga os seus filhos. Deus dá somente oportunidade. E o que nós vemos atualmente? Muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade da situação. Então, milhares de pessoas aqui em nosso país tomaram a primeira dose da vacina e não voltaram para tomar a segunda dose. Muitos ainda não usam máscaras. Muitos participam, aos finais de semana, de grandes aglomerações, em chamadas festas clandestinas, sem uso da máscara. Depois retornam para casa, para o meio dos seus familiares. E o vírus continua, então, se espalhando, causando mais mortes, mais medos. E nem assim nós aprendemos que é necessário respeitar as leis. Sejam as leis do homem, que tem nos dito, não aglomerem, higienizem as mãos, principalmente as mãos. Usem máscara. E as leis de Deus, que nos diz que devemos
aprender a respeitar a vida. E não estamos fazendo isso. A pandemia vai acabar? Certamente que ela vai acabar. Não temos dúvida nenhuma. Mas vai depender dos nossos atos. E parece que até agora poucos aprenderam com a pandemia. Ou a pandemia pouco nos ensinou, em virtude de vermos os casos aumentando ainda, principalmente em nosso país. Um país muito grande, uma população de mais de 200 milhões de espíritos encarnados, e que não tem tido o cuidado que deveria ter, a despeito dos avisos que são mostrados para nós todos os dias. Vamos mudar. Vamos aprender com o dia a dia. Vamos aprender com os erros que temos cometido. Porque as nossas ações sempre irão nos trazer consequências. Mas não nos esqueçamos, em nenhum momento, de que não estamos abandonados. Os tempos são de provação. Mas Jesus não nos abandonou. Ele está conosco. Mas ele é o pastor. E o pastor leva as suas ovelhas. Mas uma ou outra foge e acaba realmente pagando pelas consequências, então, da sua fuga, de se transviar do caminho, que é o caminho correto. Mas tenhamos confiança, tenhamos fé, sejamos otimistas e cumpramos a nossa parte, com os cuidados devidos, para que a lição da pandemia ela fique presente junto a nós durante muitos e muitos anos. Era isso, amigos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.